Olá pessoal, eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Campus Caicó, e hoje vamos falar sobre padronagem. A padronagem também é conhecida como desenho têxtil. Ela é o elo de ligação entre as formas do desenho e os meios físicos de produção. Como assim formas do desenho? Bem, quando vamos executar um tecido plano, no TA, antes nós temos que planejar esse tecido. Esse tecido ele pode ter ligações diferentes, características diferentes, e a gente tem que planejar ele no papel ou no computador, que é o mais utilizado hoje em dia. Então, para representar esse tecido no papel, nós fazemos o que chamamos de desenho têxtil. Então, deve fazer a transformação do desenho em formas de comando das máquinas para que se produza o tecido desejado. A padronagem tem como objetivo o estudo dos tecidos planos. Nesse caso, malha não entra em padronagem, existe uma padronagem específica para malhas, e das técnicas necessárias para a construção destes. O padronista é a pessoa responsável pela informação dos dados técnicos do tecido. E esse tecido ele pode ser produzido por meio da análise de uma amostra, que aí você vai reproduzir esse tecido, ou então você pode criar. O padronista ele vai criar esse tecido plano de acordo com a padronagem que ele quiser. Bem, e o tecido plano? O tecido plano é o produto do entrelaçamento dos fios constituídos, esses fios são constituídos por dois grupos, que podem ser denominados de urdumes e tramas, e o entrelaçamento entre eles é perpendicular, o ângulo aproximadamente 90 graus, e a gente considera 90 graus. E ele obedece a regras ou sequências de entrelaçamentos, que isso vai estar descrito no desenho têxtil. Essas regras ou sequências de entrelaçamento, elas vão dar algumas características aos tecidos, como por exemplo, aspecto visual, maleabilidade, resistência à abrasão, resistência ao esgarçamento, resistência à tração. Por exemplo, uma tela tem um determinado aspecto visual, um aspecto visual mais, digamos assim, sem brilho, enquanto que o cetim tem mais brilho. Já a sarja a gente consegue ver diagonais. Maleabilidade. Questão de maleabilidade, o cetim é mais maleável que a sarja, que por sua vez é mais maleável que a tela. Resistência à abrasão. A tela tem maior resistência à abrasão do que a sarja, consequentemente ao cetim. Resistência ao esgarçamento também, nessa mesma sequência, tela, sarja e cetim. E resistência à tração também. Então, a tela é mais resistente à abrasão, esgarçamento e tração, enquanto o cetim é o menos resistente à abrasão, esgarçamento e tração. O padrão. O padrão é o entrelaçamento de urdumes e tramas, que obedece a regras que dão nome ao desenho têxtil e ao tecido, que foi esses que eu falei, Sarja, tela, cetim. A sequência de evolução do entrelaçamento dos fios de trama e urdume, após um determinado número, ele se repete. Então, esse é o padrão. Essa sequência de evolução do fio. A forma de entrelaçamento se dá o nome de ligação, ligamento ou armação, que pode ser a tela, sarja ou cetim. E ao período de repetição, que é essa sequência de evolução, se dá o nome de raporte, raporto ou base de armação. As ligações, existem as simples, que podem ser fundamentais ou derivadas, que é a que nós vamos aprender nessa disciplina. Assim como existem as combinadas, que nós vamos também aprender, que é quando você faz o plano de liçamento, você pode combinar algumas ligações. Existem as especiais e as artísticas, que são criações do padronista. A representação gráfica ela é feita em papel de padronagem, ele é quadriculado e é próprio para este fim. Existem também alguns programas computacionais usados para a padronagem. Esse aqui é o papel de padronagem, ele é quadriculado. E cada espaço entre duas linhas representa um fio. Então, na vertical, nós temos os fios de urdume. E na horizontal, nós temos os fios de trama. E cada quadradinho representa um ponto de cruzamento de um fio de urdume com uma trama, que é o ponto de ligação. O ponto tomado, que é o ponto preenchido, é esse que está com o cinza mais escuro, é quando o urdume passa por cima da trama, sobre a trama. E esse ponto deixado, que é o ponto vazio, cinza mais claro, é quando o urdume passa sob a trama, que é por baixo. Agora vamos realizar alguns exercícios para a identificação do raporte. Iniciando a tarefa de identificação dos raportes, vamos começar pelo raporte número 1.
Esse raporte aparentemente é uma tela. Para o exercício, lembramos que vamos desconsiderar essa primeira linha e essa primeira coluna. Eles não são fios, estão aqui apenas para delimitar o espaço, ok? Então, observando como é que o padrão se repete, vemos que esse fio de urdume passa por cima, por baixo, por cima, por baixo. O segundo fio, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Terceiro fio, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ou seja, o terceiro fio tem um comportamento semelhante ao primeiro, o quarto fio tem um comportamento semelhante ao segundo. Então, o padrão já começa a se repetir. Então, o meu raporte será do tamanho 2 por 2. Observem que esse raporte se repete tanto para a direita, então aqui eu vou ter vários raportes iguais, quanto para cima e para baixo. Esse raporte se repete durante todo o tecido. Então, qual raporte identifica esse tecido? É a menor unidade de repetição. Portanto, vamos marcar aqui. O raporte tem o tamanho de 2 por 2. Dando seguimento ao segundo raporte, observamos que esse primeiro ponto, ele se repete depois de 2 fios. Depois ele se repete depois de 2 fios e assim sucessivamente. E para cima, também depois de 2 fios, ele se repete. Portanto, a gente tem que observar essa repetição. Teoricamente, seria esse aqui, ó, esse raporte. Temos que observar como o primeiro ponto se repete para a direita e para cima, se ele tem um padrão. Neste caso, o padrão é 2 fios de urdume por baixo e um fio de urdume por cima. 2 fios de urdume por baixo e um fio de urdume por cima. 2 fios de urdume por baixo e um fio de urdume por cima. O mesmo aqui para cima. 2 fios de urdume por baixo, um por cima. 2 por baixo, um por cima. 2 por baixo, um por cima. Então, meu raporte é esse e ele tem um tamanho de 3 por 3. Em sequência, o raporte 3. Lembrando que eu tenho que desconsiderar a primeira linha e a primeira coluna. O primeiro fio é igual ao segundo. Eles se comportam, fio, quando eu digo, esse fio de urdume aqui, ó, longitudinalmente. Eles se comportam igual. O que não é o caso do terceiro e do quarto fio, mas o quinto e sexto fio já se comporta igual aos 2 primeiros. Então, esses 2 primeiros se parecem com esses, que se parecem com esses. Pula 2, 2 deixados, 2 tomados, 2 deixados, 2 tomados, tem um padrão. Para cima, eu já tenho um tomado, um deixado, um tomado, um deixado. Segundo fio também, um tomado, um deixado, um tomado, um deixado. Então, para você identificar o raporte, veja como se repete o padrão. Se eu disser que o raporte é até aqui, está errado. Por quê? Porque se eu for repetir essa parte aqui, não vai ficar dessa forma, vai ficar tomado, deixado, tomado e deixado. Então, meu raporte, ele vai até aqui. Então, ele é um raporte de 2 por 4. 2 por 4. Tramas e urdumes. 2 tramas por 4 urdumes. Aqui sempre é trama e urdume. Raporte número 4. Raporte número 4, eu vou ter o primeiro fio, 2 tomados, 2 deixados, 2 tomados, 2 deixados, igual ao segundo fio. Parece com o 3 que a gente fez. A mesma coisa aqui.
2 tomados, 2 deixados, 2 tomados, 2 deixados. Então, aqui é o meu raporte. Observe que esse raporte se repete em todo o tecido, para todos os lados. Lembrando que essa aqui é uma parte do tecido, por isso que aqui eu só tenho meio raporte. Aqui não tem um raporte completo. Aqui eu só tenho um quarto do raporte. Aqui eu tenho meio raporte. Meio raporte. Por quê? Porque quando eu cortei o tecido, cortou aqui, ó. Então, eu só tenho esse raporte aqui. O raporte aqui, no caso, é 4 por 4. 4 tramas e 4 urdumes. Dando continuidade ao último raporte, né? O raporte 5 desse vídeo. Observe que aqui eu não tenho nenhum ponto tomado. E como padrão, para a gente identificar o raporte, temos que começar sempre com ponto tomado. O primeiro ponto tomado aqui é este, nesse fio de urdume, ok? Então, a partir daqui, né, vamos esquecer o que tem aqui para trás. E vamos a partir daqui, onde é que ele começa a se repetir? Aqui. Então, se ele vai até aqui, ó, 3 deixados, 1 tomado, 3 deixados, 1 tomado é um padrão. Então, meu raporte pode ir até aqui. Para cima, 3 deixados, 1 tomado, 3 deixados, 1 tomado, 3 deixados, provavelmente aqui é 1 tomado. Então, aqui também eu tenho outro padrão. Meu raporte, portanto, será este. Ele tem o tamanho de 4 por 4 tramas e urdumes. É a quantidade de tramas, ó, 1, 2, 3, 4. E a quantidade de urdumes, 1, 2, 3, 4. Estaria errado se eu tivesse começado aqui? Não, não estaria errado, mas por padrão, a gente começa por um ponto tomado. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Por hoje é só e até a próxima!